volume 6, Física C. E aí vai beliscar um pedacinho também do volume 7, no finalzinho já da aula, provavelmente. Vamos ver. Galera, nós já vimos eletrodinâmica e já vimos eletrostática. Aqui em capacitores, teoricamente, a gente usa praticamente tudo que a gente viu de eletrodinâmica e eletrostática, se nós fôssemos deduzir todas as fórmulas. Mais ou menos. Se nós não vamos deduzir as fórmulas, fica mais fácil apenas citá-las como a apostila fez. Está prometido, eu vou deduzir cada uma delas a partir da semana que vem. Mas hoje eu posso te lembrar que a definição de capacitância é só pegar a carga armazenada no capacitor e dividir pela tensão, pela voltagem, popularmente falando, aplicada nesse capacitor. E aqui já tem pegadinha. O vestibular fala que dobrando a carga armazenada, dobra a capacitância. E é mentira, porque ao dobrar a carga armazenada, dobra a tensão. Ao triplicar, triplica a tensão, mostrando que a razão se mantém constante. Por isso que para um determinado capacitor, o gráfico carga versus tensão é uma reta crescente que passa pelo ponto 00. Se eu quiser calcular a energia que eu armazenei no capacitor, basta calcular essa área. Como a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2, fica carga vezes tensão dividido por 2. Se eu isolo carga ou tensão nesta fórmula e substituo na fórmula da energia, surgem outras duas fórmulas que podem ser importantes. C u ao quadrado sobre 2, estou falando de quê? De energia. Isolei o quê? C vezes U. E, finalmente, a última fórmula de energia, isolando U, que é Q sobre C, Q ao quadrado sobre 2C. Na verdade, se tu conhece uma das fórmulas, a original, se tu lembra que calculando a área do gráfico carga versus tensão, tu obtém a energia, e se tu sabe a definição de capacitância, mata a charada. Nós vimos também capacitor de placas planas, ou apenas capacitor plano. O capacitor plano, como o nome sugere, ele é feito de duas placas planas. Não se esqueça que essas placas não se encostam. Pelo contrário, entre as placas tem um material isolante chamado dielétrico ou apenas dieletro. Dieletro. Aí é sem acento. Essas placas têm uma certa área, tem uma certa distância entre essas placas, e esse material que recheia as placas, esse dieletro, tem uma certa permissividade elétrica. Se eu quiser calcular qual é a capacidade ou capacitância de um capacitor de placas planas, essa é a formulazinha. Permissividade elétrica, eu não sei se eu deduzi na aula passada essa fórmula. Permissividade elétrica, área das placas e distância entre as placas. Essa fórmula mostra que quanto maior a área das placas, maior a capacitância. Quanto menor a distância entre as placas, maior a capacitância. E quanto menor a permissividade elétrica, maior a capacitância. Essa permissividade elétrica mede o quão isolante é esse material. Então, A de área, D a distância entre as placas, e o Ezinho é que é o perigoso. O Ezinho é a permissividade elétrica. Permissividade elétrica. Já um capacitor esférico, uma das placas é um capacete esférico e a outra placa está bem no centro da esfera. Um capacitor esférico, se ele está recheado com vácuo, que é praticamente o mesmo que estivesse recheado com ar, basta conhecer o raio do capacete esférico
que eu consigo calcular a capacitância. A capacitância é R sobre K. Agora cuidado, esse K, pessoal, é a constante eletrostática. E o perigo é o seguinte, essa constante eletrostática é aquele valor que a gente já usava lá na lei de Coulomb, o 9 vezes 10 na 9, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. E nessa parte de capacitor tem alguns materiais que ao calcular a capacitância de um capacitor de placas planas, faz o cálculo de uma forma diferente. Tem material que em vez de calcular o capacitor de placas planas, dependendo da permissividade elétrica do dielétron, que é o material que recheia o capacitor, tem material que prefere calcular sempre o capacitor de ar. Ele sempre calcula a capacitância de um capacitor recheado de ar. E aí então é óbvio que eu vou usar a permissividade elétrica do ar. E se esse capacitor estiver recheado com material que não seja ar, aí eu vou calcular a capacitância do novo capacitor, pegando a capacitância do capacitor de ar e multiplicando por 1K. Ou seja, em vez de calcular já a característica do material usado, eu primeiro calculo como se fosse de ar e depois corrijo. Esse K não é aquele K, por incrível que pareça. Esse K é chamada de constante dielétrica. Constante dielétrica. Esta constante dielétrica é um valor que, por exemplo, para mica, que é um dos materiais que a gente usa para rechear capacitor, vale 7. Quer dizer que rechear o capacitor com mica, em vez de com ar, aumenta em 7 vezes a capacitância dele. Água tem o seu K, borracha tem o seu valor de K. Um dos mais altos é a mica, que é um tipo de porcelana, né? Um dos componentes do granito, se eu não me engano, né? Eu desparto quartzo e mica, né? Se tu pega lá um pedaço de paralelepípedo na rua, que é granito, e olha ali perto, vai ter uma fasezinha que é meio marronzinha. Aquilo é a mica, é um material com grande constante dielétrica. Tu não tem que decorar o K de ninguém, tá, gente? Não a constante dielétrica. Essa constante eletrostática eu recomendo que tenha decorado de tanto exercício, né? Então vamos lá. Capacitor, qual é o objetivo? Armazenar energia. Aonde armazena energia? No campo elétrico. Pode fazer essa observação. Armazena energia no campo elétrico. Diferentemente da bateria, que armazena energia em reações químicas. Definição de capacitância, que é medida em Faraday, coulombs por volt. Então, análise dimensional, Faraday é coulomb por volts. Só nome de gênio. Capacitor, dois tipos clássicos. Capacitor plano, duas placas planas, paralelas, próximas uma da outra. Capacitor esférico, é uma esfera metálica. No capacitor plano, a capacitância depende da permissividade elétrica do material, da área das placas e da distância. Quanto maior a área, maior a capacitância. Quanto menor a distância, maior a capacitância. E depende desse material isolante. Já no capacitor esférico, quanto maior o raio da esfera, maior a capacitância, com certeza. E depende da constante eletrostática. Se eu rechear o capacitor esférico com outro material que não seja vácuo, vai mudar o valor da constante eletrostática, logicamente. Para calcular a energia do capacitor, faz a área do gráfico carga versus tensão, e se substituir a definição, tem mais duas formulazinhas. Cara, se todo problema de capacitor tivesse um capacitor só, minha vida seria fácil. Porque se a questão tivesse um capacitor só, eu vou te fornecer duas dessas três grandezas e vou te pedir o que está faltando. Vai ficar fácil. Só que, infelizmente, às vezes as questões que envolvem capacitores apresentam mais de um capacitor. Então nós temos que estudar associações de capacitores. Uma associação de capacitor, assim como na associação de resistores, ou vai ser em série, ou vai ser em paralelo. Mais uma vez, a
detectar se a associação é em série ou se a associação é em paralelo é detectar se um capacitor está conectado ao outro sem bifurcações, associação em série. E se os capacitores têm, de um lado, todas as entradas conectadas e de outro lado, todas as saídas conectadas, automaticamente ele está em paralelo. Antes, na associação em série de resistores, a corrente que percorria cada resistor era a mesma, pois agora os capacitores têm placas separadas por material isolante, então não faz sentido em falar em corrente elétrica atravessando os capacitores. O que nós vamos dizer é que a carga armazenada em cada capacitor é a mesma. Como carga tem a ver com carga elétrica, assim como corrente elétrica, a decoreba fica similar. A carga de cada capacitor é igual na associação em série, assim como nos resistores a corrente elétrica era a mesma. Como corrente elétrica é carga com o passar do tempo, o equivalente agora de dizer que o I é igual para todos é dizer que a quantidade de carga é igual para todas, a carga armazenada é igual para todas. Outra maneira de lembrar disso, se essa placa fica com um excesso de duas cargas, essa fica com um excesso de duas cargas negativas, que vão ter migrado dessas cargas positivas, que vai gerar acúmulo de cargas negativas na outra placa e assim por diante. É por esse motivo que a carga armazenada em cada capacitor em série é a mesma. Em paralelo não muda nada. Em resistores a tensão é igual. Aqui continua a mesma ideia. O U aplicado no capacitor 1 é igual ao U aplicado no capacitor 2, que é igual à tensão do capacitor 3 e assim por diante. Quando nós estudamos a associação de capacitores, nós queremos descobrir uma maneira de calcular um único capacitor que substitua todos os outros. Na associação em série, quando eu quiser achar o capacitor equivalente, vai ser parecido com o que era a associação em paralelo de resistores. Na semana que vem eu vou te provar por que a equação tem essa carga. Já na associação em paralelo, quando eu quiser descobrir um único capacitor que substitua todos os outros, basta eu somar os capacitores. Simples assim. Não se esqueçam que a carga acumulada no capacitor equivalente é igual à carga acumulada em um dos capacitores. Já na associação em paralelo, não. A carga acumulada no capacitor equivalente é a soma das cargas acumuladas nos vários capacitores. A tensão, sim, a tensão aplicada no capacitor equivalente é igual à tensão aplicada nos demais capacitores. Para te mostrar como é que a gente usa essas ideias que foram mostradas agora, eu vou fazer dois exemplozinhos. Um envolvendo associação em série, outro envolvendo associação em paralelo. Para a gente ter uma noçãozinha de como é que se trabalha com capacitor. Aí na sequência eu vou continuar na física C e nós vamos falar de magnetismo. Só deixa eu fazer dois exemplos clássicos aí de capacitores. Então olha só. Exemplo. Ou melhor, exemplos. microfarad, o capacitor 1, o capacitor 2, 30 microfarad, conectado a uma tensão de 120 volts. E no item 2, vou pegar os mesmos dois capacitores, só que agora vamos conectá-los em paralelo, com a mesma
tensão, 120 volts. O capacitor C1 de 60 microfarad e o capacitor 2 de 30 microfarad. As perguntas clássicas seriam: qual é a tensão aplicada no capacitor 1 e no capacitor 2? Qual é a carga armazenada no capacitor 1, no capacitor 2 e no capacitor equivalente? Por que não? Qual é a capacitância equivalente também? Quero responder essas 6 perguntas, tanto para a associação 1 quanto para a associação 2. A associação 1, por ser uma associação em série, eu primeiro fico obrigado a calcular a capacitância equivalente para poder continuar a investigar as outras questões. Como é que se calcula a capacitância equivalente na associação em série? 1 sobre 60 mais 1 sobre 30. O micro eu não preciso carregar na conta, porque eu já sei que a resposta vai ser microfarad. Para quem não sabe, o prefixo grego micro é 10 na menos 6. Tirando o mínimo é 60, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Invertendo ambos os lados da equação, a gente descobre que o capacitor equivalente tem 20 microfarad. Agora, olha só, é importante tu entender, hein? Aquele circuito 1 se transformou num novo circuito muito bobo, com apenas 120 volts aplicados num capacitor de 20 micro. Se eu sei o U e sei o C, a capacitância, nós podemos usar a definição de capacitância, carga sobre tensão, e descobrir qual é a carga que ficou armazenada nesse capacitor equivalente. Vou fazer a conta aqui mesmo. A capacitância é 20 vezes 10 na menos 6. A carga armazenada eu quero descobrir, e a tensão é 120. Está dividido, passa multiplicando. A carga armazenada, 2.400 vezes 10 na menos 6 coulombs. Ou, para ficar bonitinho, 2.4 vezes 10 na menos 3 coulombs. Ou ainda, 2,4 microcoulomb. O Mzinho significa 10 na menos 3. E agora é que é importante tu entender a revisãozinha teórica. Na associação em série, a carga de todo mundo é a mesma, inclusive do capacitor equivalente. Quer dizer que essa carga de 2,4 vezes 10 na menos 3 coulomb não é só para esse capacitor equivalente, também vale para o capacitor 1, também vale para o capacitor 2. Que eram perguntas que tinham sido feitas. Não tinha capacitor para isso. Aqui era a carga no capacitor equivalente. O capacitor equivalente é esse cara que nós calculamos, que nem existe na verdade, ó. Ele é um capacitor hipotético que eu calculo para poder matar a questão. Então achamos a carga do capacitor equivalente. Eu já sei a capacitância dos capacitores desde o princípio e descobri a carga que cada um deles tem. Portanto, eu posso mais uma vez usar a definição de capacitância separadamente no capacitor 1 e no capacitor 2. Assim como antes nós usávamos U igual a R vezes I para circuitos elétricos, agora nós vamos usar a definição de capacitância várias vezes. Capacitância do capacitor 1, 60 micro. Micro é 10 na menos 6. Carga armazenada por ele, 2,4 vezes 10 na menos 3. Então vamos calcular o U. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. 2,4 vezes 10 na menos 3 dividido por 60 vezes 10 na menos 6. U é igual... ficaria 1, 2, 3, ficaria 0,06 dividido por 2,4. Igual as casas elimina a vírgula, 240 dividido por 6, 24 para 6 é 4, 40 volts.
Pensa comigo, cara. Se dos 120 volts, 40 volts estão aplicados nesse cara, quantos volts sobrou para esse? Se dos 120, 40 eu apliquei aqui deve ter sobrado 80, né? Vamos ver se é verdade. Capacitância do capacitor 2, 30 micro, 30 vezes 10 na menos 6. Carga armazenada no capacitor 2, 2,4 vezes 10 na menos 3. Vamos calcular o Q2. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. 1, 2, 3, igual às casas, elimina a vírgula, 240 dividido para 3, 80. Bem como nós supunhamos. Se a soma dessas tensões não der a tensão total, tu errou. Volta atrás. Cara, o que a gente teve que fazer? Vamos pensar. Primeiro a gente teve que achar a capacitância equivalente, que é chato mesmo. Se bem que dá para aplicar aquele macete que nós vimos rapidamente na associação em paralelo de resistores. Achou o resistor equivalente, usamos uma vez a definição de capacitância para calcular a carga, e nós sabíamos a teoria que a carga era igual para todos. E usamos duas vezes a definição de capacitância para calcular a tensão em cada capacitor. Aí matamos a charada. Calculamos a carga em todos eles, calculamos a capacitância equivalente e a tensão em todos eles. A questão 1 morreu. No começo pode parecer chato, cara, se é uma novidade para ti, se tu nunca fez conta de capacitor. Mas depois que tu faz a 10ª questão e vê que é tudo repeteco, aí tu começa a ver que no vestibular nada se cria, tudo se copia. E vai ficando mais tranquilo. Na questão 2, é uma questão bem mais simples já. Por quê? Porque por se tratar de uma associação em paralelo, nós já sabemos que o U1 é igual ao U2, que é igual a 120 volts. Então eu não preciso fazer investigação nenhuma. Tu vê, as últimas coisas que eu consegui responder na questão anterior foi a tensão em cada capacitor. Aqui eu já sabia de cara. Cuidado, gente, se tiver os sujeitos em paralelo, conectados com outro cara em série, não vai pensar que se tiver 1000 volts aqui, vai ter 1000 volts aqui, porque não vai. Não vai porque tem aquele cara ali para dividir a tensão. Então só vai acontecer isso, de a tensão da bateria ser igual para esse, quando for uma associação em paralelo pura. Ou seja, só tem aqueles caras em paralelo, mas ninguém. Se tiver uma associação mista, esse raciocínio já não é mais válido. Então vamos lá, vamos resolver o item 2. Já que eu sei o U1 e o U2, as tensões atuando nos capacitores 1 e 2, e nós já sabemos que capacitância é carga sobre tensão, eu vou usar essa ideia separadamente no capacitor 1 e no capacitor 2. Capacitor 1, 60 micro. Micro é 10 na menos 6. A carga armazenada eu quero saber, e a tensão é 120. Está dividindo, passa multiplicando. 6 vezes 12, 72 mais 2 zeros. Vou pegar e vou dar 1, 2, 3 pulos com a vírgula. 7,2 vezes 10 na menos 3 coulombs, ou para ficar mais elegante, 7,2 microcoulomb. Capacitância 2, 30 micro. Qual é a carga que esse cara vai armazenar, já que ele está recebendo 120 volts? Está dividindo, passa multiplicando. 3 vezes 12, 36, com mais 2 zeros. Vamos botar em notação científica. 3,6 vezes 10 na menos 3 coulombs. Tá feio, vamos colocar o prefixo grego milli. Já sei a tensão em cada um deles, já sei a carga em cada um deles, só falta descobrir a capacitância equivalente e a carga equivalente. A capacitância equivalente é só somar a capacitância 1 com a capacitância 2, já que é paralelo. E 60 com 30 na matemática profunda, 90 microfarad. E no capacitor equivalente, a carga equivalente, eu poderia calcular usando a definição de capacitância.
já que eu descobri o capacitor equivalente, né, eu poderia aplicar essa equação para o capacitor equivalente. Eu também sei que isso aqui também vale para o equivalente. Mas mais nobre de repente é lembrar que a carga no capacitor equivalente é a soma das cargas. 3.6 com 7.2 dá 10,8. 10,8 microcoulomb. Cuidado, hein, na associação em paralelo, a carga equivalente é a soma das cargas. Na associação em série não, hein? A carga equivalente é igual à carga de um dos capacitores, que é igual para cada capacitor. Muito perigosa essa parte. Agora, cara, não adianta. Para a gente poder melhorar a aula, só se tu fizer exercício e trazer dúvidas na semana que vem. Mas essa é uma semana típica, é uma semana doentia, onde nós vomitaremos muita matéria em cima de vocês. Então vamos lá, vamos fingir que nada aconteceu e vamos falar de magnetismo, uma matéria que eu gosto muito. Magnetismo, mas eu sou suspeito, obviamente.